Então, como eu estava dizendo na introdução aqui, o que eu quero compartilhar com vocês é então a respeito dos selos, né? E aí eu coloquei o fim do terceiro selo, tá bom? Mas o livro do Apocalipse, essa revelação então que Deus entregou para nós, deixou para nós, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, né, da história da igreja, existem diversas interpretações, certo? E ela é muito cheia de símbolos e tal, certo? Então, existem diversos entendimentos sobre o livro do Apocalipse, tá bom? Então, eu vou estar aqui compartilhando com vocês um desses entendimentos, certo? Aquele que, para mim, pelo menos em relação aqui aos selos, me pareceu um tanto quanto mais adequado ou fez mais sentido para mim, ok? Você precisa estudar essas coisas por si mesmo, né? Ver as diferentes opiniões, diferentes visões sobre esse livro, né? E você precisa orar diante de Deus e pedir revelação para Deus, né? Que na verdade é isso que realmente eu mesmo fiz, né? E aqui eu vou estar compartilhando com você aquilo que, no entendimento que tenho, né, me parece ser o que realmente está acontecendo, certo? E então vamos continuar aqui, tá bom? Muitas pessoas, igual eu tô falando, tem várias interpretações, né? As principais, as mais conhecidas, né, não é exatamente aquelas que eu concordo mais, entendeu? Mas a que eu mais concordo, né, que eu mais tenho me identificado, talvez, né, me parece a mais correta, vamos chamar assim, é uma de um amigo meu, né, um irmão, talvez você o conheça, chama David Dyer, né? Ele tem um livrinho, vou pegar aqui para você ver, esse livrinho aqui, que se chama, né, Sinais do Fim. Então, esse livro aqui, nesse livro, ele fala sobre diversos assuntos a respeito, então, dos sinais em relação ao fim, dos sinais em relação ao fim dessa era, né? E então a chegada e a vinda do Senhor Jesus, ok? Então, nesse livrinho ele também conta sobre os selos e fala sobre o seu entendimento sobre os selos, tá bom? Eu não vou estar aqui, na verdade, mostrando tudo ou os detalhes que ele conta no livrinho. Então, eu vou deixar o link para você adquirir o livrinho aqui embaixo. Se você quiser adquirir esse livro, vai estar o link aí embaixo, tá bom? Você pode adquirir ele virtualmente ou fisicamente, você escolhe. Vamos aqui então começar a ler, tá? A partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse, que é onde então esses selos vão começar a ser abertos, né? Antes, aliás, da gente entrar aqui exatamente, vou apenas te dar o contexto aqui, para quem não conhece muito bem o livro, possa entender melhor, tá bom? Como eu também falei num outro vídeo que fiz, o livro do Apocalipse aqui, como eu estava lendo no início, é um livro da revelação de Jesus, então, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer, certo? Os primeiros 5 capítulos aqui, você tem, em primeiro lugar, João vê Jesus glorificado, né? Tem essa revelação de Jesus glorificado. E quando ele vê Jesus glorificado, ele descreve então a pessoa de Jesus. E Jesus está em meio ao que ele chamou de 7 candeeiros. Candeeiros é um candelabro, é um candeeiro, é uma lâmpada, né? Naquela época eles não tinham lâmpada elétrica igual a gente tem, né? Incandescente, agora LED e tal, né? Naquela época eles, para iluminar quando não tinha sol à noite, eles usavam uma espécie de uma lâmpada em que você botava fogo, né? Você acendia aquela lâmpada com fogo
e isso então iluminava, né, o cômodo, o lugar que a pessoa estivesse, certo? Então, quando João viu Jesus, ele viu Jesus, em volta de Jesus tinham 7 candeeiros, né? Então, eu não vou estar lendo aqui, mas você pode ler. Lá explica que esses 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia, tá bom? E aí, após essa visão de Jesus e dos candeeiros, Jesus vai enviar uma mensagem a cada uma daquelas 7 igrejas, tá bom? E é de um entendimento até um tanto consensual as pessoas entenderem que aquelas 7 igrejas é uma mensagem, não somente aquelas igrejas no tempo de João, no tempo que João estava escrevendo o livro do Apocalipse, não apenas aquelas 7 igrejas que existiam ali na Ásia, hoje em dia é a Turquia, não só aquelas 7 igrejas ali, mas que aquilo representaria toda a igreja, né, de toda a época, de todos os anos, ou ainda que isso representaria também a igreja toda hoje, né, em todas as épocas, né. Então, tem esse entendimento, né, que seria para todas as igrejas. Aí, isso seria até o capítulo 3 aqui. Quando você vai para o capítulo 4 e 5, João, então, é levado até o trono de Deus, e lá ele tem essa visão da adoração, de uma adoração a Deus, diante do trono de Deus. Ele vê os querubins, 24 anciões e todas essas coisas, né? E no capítulo 5, então, né, surge, então, essa questão do rolo ou do livro, né? Naquela época não existia o livro igual nós temos hoje, era um rolo que você abria para ir lendo, certo? Então, o rolo, aquele livro, tinha um livro e esse livro estava selado, né? Ou seja, ele estava fechado, ele estava selado no sentido de que inviolado, entendeu? E a Bíblia, então, diz aqui que ninguém foi achado digno de abrir os 7 selos, né? Eu, particularmente, entendo que isso significa que ninguém era capaz de cumprir ou de fazer cumprir aquele livro, entendeu? Aquele livro, certo? Aquele livro, então, são as palavras proféticas, tá bom? Aquele livro, eu entendo, é como se fosse uma planta, como se fosse um projeto que Deus tem para finalizar a era aqui desse mundo e também para trazer o seu reino, certo? O reino dele. E a Bíblia diz que ninguém foi achado digno, então, de abrir os 7 selos, tá bom? Abrir aquele livro, tá certo? Então, até que aparece ali um cordeiro, né? Um cordeiro como se ele tivesse sido recentemente imolado ou como se ele tivesse morrido recentemente, né? Aquele cordeiro aparece, ele representa Jesus, certo? É o próprio Jesus mesmo, o Cordeiro de Deus. E ele, então, ele é digno, né? Fala que ele venceu, ele é o leão da tribo de Judá, e ele venceu, e ele é digno, e ele é apto, capaz, digno de abrir os 7 selos, tá bom? E aí, então, toda a adoração do céu se volta para ele, né? Como, então, a imagem do Deus invisível, certo? E vamos começar, então, a abrir os 7 selos, ok? Então, vamos lá, abrir os selos, certo? Vamos, então, ler aqui. Então, à medida que eu for lendo, nós vamos refletindo e pensando aqui no texto, ok? Capítulo 6 do livro do Apocalipse, verso 1, ok? Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco.
e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então esse é o primeiro selo, tá? Aqui são 7 selos. Não sei se você conhece o livro do Apocalipse, né? Mas no livro do Apocalipse você tem 7 selos. Depois dos selos você tem 7 trombetas. Depois você tem 7 taças, né? E tem outras questões, outras coisas além disso, né? Mas tem essa sequência, certo? Aqui nos 7 selos, os 4 primeiros selos são os que são chamados os cavaleiros do Apocalipse, né? Tanto que isso é usado em tanta coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas aqui, os 4 cavaleiros do Apocalipse também tem no profeta Zacarias, mas eu não vou ler lá com vocês. Vocês podem estudar depois sozinhos. Mas aqui, vamos pensar um pouco aqui. Existem, igual eu disse, várias interpretações, certo? Alguns interpretam esse cavaleiro branco, né? Diz que é um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e tinha uma coroa, tá bom? Ou seja, coroa sempre fala de realeza, certo? De rei, né? Pode ser uma coisa positiva, negativa, é um rei, certo? Arco aqui é difícil você dizer exatamente o que significa isso, mas a grande questão diz aqui: ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer, tá bom? Outra palavra que pode ser traduzida aqui em vez de vencedor é a palavra conquistador, tá bom? Ele cavalgava como um conquistador, determinado a conquistar, tá bom? E aqui existem basicamente 2 interpretações que normalmente são mais usadas. Uma interpretação aqui seria esse cavaleiro representando o evangelho, tá bom? Então, Jesus no céu abriu o primeiro selo para o evangelho ser espalhado, o evangelho representando esse cavaleiro e vencendo e tal, né? E essa é uma das interpretações, tá bom? Uma segunda interpretação é aqueles que não entendem, porque essa primeira interpretação de entender isso como evangelho, seria você entender que esse primeiro selo foi aberto logo quando Jesus chegou no céu, certo? Logo quando ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, e então teve essa questão aqui do capítulo 4 e 5, e aí ele já começa a abrir o selo, e acontece o Pentecostes com a primeira proclamação do evangelho, e depois o evangelho cresce, domina e tal, entendeu? Vence e conquista, né? Essa é uma interpretação, certo? Outra interpretação muito falada é você interpretar isso já como se isso aqui, só o selo, a abertura do selo, só fosse acontecer no fim, no início do fim dos tempos. Então, algumas pessoas interpretam isso aqui, em vez de ser por esse lado positivo, como o evangelho, interpretam que esse cavaleiro branco aqui seria então o anticristo, né? E que ele seria essa fase de engano, que ele vai enganar, então é por isso que ele está de branco, né? Bom, tem essas 2 interpretações, são as mais usadas, pelo que eu saiba, certo? Que eu conheço, né? Porém, no livro do David, ele coloca uma interpretação que me parece fazer muito sentido com os outros selos quando a gente for vendo, tá bom? Então vou compartilhar o que seria essa outra interpretação. Segundo ele entende que esse selo, né, se refere à expansão dos estados nacionais europeus, tá bom? Depois que acaba então o Império Romano e tal, e sei mais para frente aqui, surgem então na Europa aqueles estados nacionais, que também eram impérios até, na verdade, né? E eles colonizam todo o globo, né? Então, essa ação deles colonizarem toda a Terra, todo o globo, é que então o David identifica como esse cavaleiro que saiu para conquistando, né?
porque realmente o que aconteceu nessa época em que essas nações se espalharam e foram para todo o mundo, né? É algo impressionante, né? Ele detalha algumas coisas, né? E, por exemplo, pessoas saíam da Europa, deixavam casa, família, deixavam tudo, e iam, sei lá, para os Estados Unidos, para região oeste, né, dos Estados Unidos, atravessavam os Estados Unidos inteiro a pé ou uma carroça, alguma coisa, né? Realmente parecendo que eles estavam sendo impelidos por um espírito, por uma coisa que estava além meramente de algo humano, né? Mas então ele identifica com essa profecia, essa ordem aqui de Deus pelos cavaleiros aqui, né? O primeiro, no caso. Então, no meu entender, né? Isso faz muito sentido e vai se encaixar muito bem com os outros selos aqui que a gente vai continuar lendo. Porém, não é para mim, aí já não é o David, aqui já é para mim, Daniel, você poderia aqui fazer uma mesclagem entre o evangelho, a conquista do evangelho, com essa expansão dos estados nacionais europeus, tá bom? Porque o evangelho, ele teve essa conquista, teve essa vitória no início, mas depois que ele então se espalhou ali pelo Império Romano, ele ficou muito preso, entre aspas, ou ele ficou muito fortemente estabelecido na Europa, né? E com esse envio, esse espalhar da cultura europeia por todo o globo, né? É claro que junto com isso, né, existiam dois fortes, vamos dizer, motivos para toda essa colonização que foi feita, tá bom? Um é o que normalmente é mais falado, que é o negativo aqui, seria essa ideia de buscar dinheiro, buscar riqueza, buscar comércio, buscar produtos nos outros, né, regiões do mundo, no globo, e achar recursos, né, ouro e tal, né? Sim, existia isso, né, o tal do mercantilismo, certo? Porém, há uma segunda questão que também era muito forte, mas que não é tão divulgado, não é tão falado, que era a vontade de se levar o evangelho, tá bom? Esse espírito missionário de levar o evangelho aqui na América, na Índia, em todos esses lugares, né? E a partir então desse movimento de expansão dos estados nacionais europeus, ou dos impérios europeus, que eram impérios na época, se não me engano, o evangelho foi junto, né? Entendeu? E os jesuítas, principalmente, e depois também, claro, protestantes, né, dos Estados Unidos e tal, eles se espalharam pelo mundo e levaram o evangelho. Então, eu creio, na minha opinião, que é possível você fazer aí uma relação e uma conjunção dessas duas interpretações, a do David e a outra que eles consideram isso como um evangelho, tá bom? Então, esse seria o primeiro selo, o primeiro cavaleiro, tá bom? Agora, vamos ler o segundo.